Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos partir para o estudo aí de cargas desequilibradas. Teremos aí uma introdução de uma análise para sistemas restritos, com algumas cargas monofásicas, bifásica e trifásica. Portanto, teremos como objetivo um sistema elétrico trifásico com uma carga desequilibrada, uma carga limitada aí, a princípio. Análise do circuito trifásico desbalanceado. Desbalanço está relacionado à carga, desequilíbrio as tensões que acabam sendo geradas no sistema, e os procedimentos de cálculo para análise de um sistema desequilibrado com cargas limitadas. Então nós vamos fazer uma análise para uma configuração específica hoje, bem restrita. Então, falando do sistema elétrico desequilibrado, em termos de definição, o sistema elétrico ele é desequilibrado quando ocorre um desbalanço de cargas terminais entre as fases, ou seja, a potência elétrica fornecida por uma ou mais fases difere da potência fornecida pela ou pelas outras, se for uma ou mais. Como a rede elétrica apresenta alto nível de curto-circuito, sabe-se que a tensão fornecida tende a ficar em torno de seus valores nominais fornecidos, 127 para monofásico, 220 para bifásico aqui na região, fazendo com que haja desequilíbrio nas correntes. Então esse desequilíbrio ele é gerado nas correntes porque nós temos aí um sistema de alimentação estrela, conforme iremos ver aqui nessa imagem. Então perceba, esse é o circuito. A nossa fonte geradora ela é na configuração estrela, então temos aqui a tensão VAN, tensão do ponto A com relação à referência neutra. Temos a tensão VCA, temos a tensão VBA e, obviamente, temos a tensão VBC, fazendo aqui os 360 graus. Beleza, turma? Aqui nós temos as cargas monofásicas, então eu tenho o Z1 que está conectado entre a fase A e o neutro, que é a linha azul, e tem o Z2 que está conectado na fase B e neutro. São duas cargas monofásicas. Tem uma carga trifásica em delta, que está pegando obviamente todas as três fases, ABC, e tem uma carga bifásica, o Z3, que está aqui entre a fase B e a fase C. Então, por que o sistema ele é desequilibrado? As correntes elas serão fornecidas pela fonte de uma forma desequilibrada porque há um desbalanço das cargas. Então, esse gerador trifásico está vendo aqui duas cargas monofásicas, uma bifásica e uma trifásica. Então, não tem uma carga trifásica certinha, equilibrada com todas as impedâncias idênticas. Eu posso ter, nesse exemplo a gente vai ter uma carga desse tipo, mas eu tenho outras monofásicas em outras fases e uma bifásica aqui entre outras duas fases. Então vai ter um desequilíbrio nesse sistema, porque fase A, B e C fornecerão correntes distintas conforme a gente vai ver nessa análise. Então aqui no exemplo tem o sistema estrela com neutro, O neutro, em geral, ele é aterrado, ele tem que ser aterrado por algumas conveniências, que vocês já viram lá no estudo de instalação elétrica, para ter a referência zero do circuito, para que o neutro seja efetivamente o zero do circuito, no caso aí de desbalanço de carga, por exemplo. E daí que vem aquela história, se eu tenho desbalanço de carga, mas eu tenho um neutro, o que acontece? A corrente de neutro ela não é mais nula, vai surgir uma corrente de neutro se o neutro de fato estiver aí aterrado, porque se o neutro não estiver aterrado pode surgir inclusive uma tensão aí entre neutros. No caso do fornecimento aqui, sem o neutro nós temos o ponto central aqui da estrela geradora, o ponto central lá da estrela de carga. Se houver um desbalanço na carga vai ter uma tensão entre neutros. Nesse caso temos o neutro conectado aqui a cargas Z1 e Z2, que são alimentados em 127. Temos aqui 220 para tensão de linha.
Peço para que sejam calculadas aí as correntes, né? Então nós temos a corrente fornecida, né? Que é essa corrente maior aqui, obviamente. Essa corrente vai estar em cada uma das fases, eu coloquei aqui apenas para demonstrar, exemplificar. Depois teremos uma corrente para Z1, uma corrente para Z2, tá? Aqui Z2 vem da fase e retorna para o neutro, assim como o Z1 vem da fase também retorna para o neutro, tá? Por isso dessas setinhas nesse sentido aí. Temos o Z3, que é a carga bifásica, temos o IZA, o IZB e temos o IZC. E obviamente temos o valor de cada uma das impedâncias. Z1 e Z2 são puramente resistivas, né? Agora a carga bifásica ela já tem característica indutiva, bem como a carga trifásica aqui do circuito. Certo, turma? Então esse é o circuito que a gente vai analisar nessa aula. O gerador ele está conectado em sequência positiva, portanto as correntes devem ser calculadas pela formulinha que vai ser demonstrada aqui, ó, aqui, sequência positiva. Então tem a corrente de linha igual corrente de fase, raiz de 3, com ângulo menos 30 graus, tá? Agora as tensões lá do gerador é 220 fase 0, 220 fase menos 120, 220 mais 120, né? ABC. Então ABC é sequência direta, sequência positiva. Então as correntes de linha, IA será IAB raiz de 3, IBC raiz de 3, IC será ICA raiz de 3, com os ângulos menos 30, menos 150 e mais 90. Como as impedâncias elas são idênticas para a carga trifásica, tá, que a gente vai analisar inicialmente, nós temos um certo módulo e um ângulo para essa carga. A carga trifásica é 10 mais J25, portanto 26,93 na fase 68,20 ohms. Então, aqui o que acontece? Nós temos 220 dividido por esta impedância. Tá? Essa impedância é justamente a impedância que nós temos entre AB, BC e CA. Por quê? Porque lá na nossa carga trifásica, que é em delta, o que vai chegar são as tensões de linha. Tá? Então, tendo essas tensões de linha já referenciadas para 0 graus, por exemplo, para a fase A, teremos que o IBA também é fase 0, e o ângulo vai ser dado pelo ângulo da impedância, só que negativa, porque é uma carga indutiva, a corrente vai estar atrasada. Fazendo agora a angulação aí de 120 graus entre fases, basta pegar um menos 68,20, subtrair aí em 120, vai ter menos 188. Se eu pegar esse ângulo e somar aqui com 120, vou ter 51 graus, tá? E aqui o módulo é idêntico aqui para todos os ramos ali da nossa carga trifásica. Por quê? Porque a carga trifásica ela está balanceada. Tá? A rede vai estar desequilibrada, mas a carga está balanceada. Corrente de linha será I fase raiz de 3 com ângulo de menos 30 graus, né? Porque a alimentação aqui é em sequência positiva, ABC. Então, executando a conta, nós temos que 8,17 é a corrente que nós temos ali dentro do ramo, a corrente de fase, a corrente de linha multiplica por raiz de 3, e obviamente tem que colocar o ângulo. Se aqui era menos 68,20, subtraindo de menos 30, teremos como resposta módulo 14,15 e ângulo de menos 98,20. Fazendo a defasagem para todas as fases, temos IA, e B e C aqui definidos. Tá? Então as correntes são equilibradas e simétricas. Diferença aqui de 120 graus entre as fases e o módulo é idêntico. Muito bem, carga triângulo balanceada. Né? Muito bem. Agora partindo aqui para nossas cargas monofásicas, nós temos que o cálculo da tensão de linha é tensão de fase, né? Portanto, VN raiz de 3 com ângulo de mais 30 graus, lá na nossa geração. Né? Então, nós temos 120
ângulo zero, igual a VAN, raiz de 3, ângulo de 30 graus. Posso isolar aqui o VN, portanto, teremos 120, fase menos 30 volts, para o A, para o B e para o C. Tá? Essas são as nossas tensões de fase. Tá? Pô, mas tensão de fase não tem referência zero? Não, porque eu referenciei com ângulo zero a minha tensão de linha. Tá? Linha é 30 graus, aliás, 0 graus, portanto, fase é menos 30. Calculando efetivamente aqui, né, a impedância Z1 de carga, nós temos 100 com ângulo de zero. Se eu fizer aqui o lei de Ohm, tensão de fase dividida por essa impedância, 127 com ângulo de menos 30, dividido por 100, ângulo zero, porque é resistível. Temos que Z1 é 1,27 com ângulo de menos 30 graus. Calculando Z2, né, também é outra carga monofásica, né? Temos aqui 60 com ângulo de zero, puramente resistiva. Agora eu tenho que pegar a tensão da fase B com relação neutro, que é a ligação que nós temos lá no esquemático. Então 127 com ângulo de menos 150 dividida por 60 na fase zero. Temos aqui impedância Z2, 2,12 com ângulo de 150 negativo. Tá? Então calculei já as correntes da minha carga trifásica, as correntes das duas cargas monofásicas, e agora eu parto para a carga bifásica. Então a carga bifásica ela é uma carga RL, né? Então nós temos 40 mais J20, convertendo para polar, temos 44,72 com ângulo de 26. Muito bem, para o cálculo da corrente eu faço o que? Eu pego a tensão, no caso por ser bifásico, tensão de linha, né, 220 com ângulo de menos 120, divido pela impedância, 44 com ângulo de 26. Divido módulo com módulo, chego aqui em 4,92 e ângulo subtrai de ângulo, por ser a divisão. Menos 120, menos 26, menos 146 graus, aí essa é a nossa corrente. Só que no caso do sistema bifásico, o que acontece? Forneço corrente por B e o retorno por C. É bifásico, né? Então, a carga está entre duas fases. Muito bem. IB foi calculado. Vale isso daqui. Tá? Agora, nós temos que o IC, seria esse carinha partindo de C, é igual menos IB, porque IB está vindo nesse sentido, certo? Então, o mesmo valor, porque é o retorno, o único caminho de circulação da corrente é essa, só que a direção é oposta, né? Portanto, IC seria menos 4,92 com ângulo de 146,56, que é a mesma coisa que 4,92 com ângulo de 37,44 graus. Tá? Isso daqui é aquela conversão que vocês viram lá em circuitos 2. Tá? Se eu coloco menos um número polar, eu deixo fora, né, do parênteses, passo para retangular. Obviamente vai ficar menos o que eu tinha lá da parte real com a parte imaginária, só que daí nós já tínhamos um ângulo aqui que ele é negativo. Então o que acontece é, esse ângulo ele vai pegar o terceiro quadrante. O que é feito então? Se eu coloco o sinal de menos, eu tombo o 180, ele cai lá para o primeiro quadrante, por isso que aqui é mais 30,44 graus. Daí é análise matemática, né? Trigonométrica. Muito bem, então adotando agora as referências aí para cada uma das fases, nós temos que, na fase A, temos uma carga trifásica que consome 14,15 com ângulo de menos 98,20. Carga monofásica, 1,27 com ângulo de menos 30. Tá? E a corrente total na fase A, portanto, vai ser a soma, né, desse I' a linha, que é da carga trifásica, mais o IZ1, que é da carga monofásica. Fazendo essa soma, obviamente, né, está em polar, converto para retangular, esse carinha, converto para retangular, esse carinha, somo, parte real com parte real, imaginária com imaginária, converto para polar, né, fazendo aqui a continha, eu chego que corrente na fase A, 14,67 com ângulo de 86,4 amperes. Tá?
Então perceba, não posso somar direto, né? 1 mais 14 já daria 15. Não, é aquela soma. Soma e subtração, forma retangular, né? E multiplicação e divisão, forma polar. Né? Então tem que converter aqui. Mesma coisa a fase B, tem a carga trifásica, que consome mesmo módulo, porém ângulo diferente, né? 14,15 de módulo e ângulo 218 graus, negativo. Carga monofásica 2,12. Nós temos que a carga bifásica é de 4,92 e a corrente total na fase B, portanto, corrente trifásica mais uma monofásica mais a bifásica. Converto os três em retangular, tá? Faço a soma, convertendo para polar, eu chego aqui, B é 17,77 com ângulo de 163,73 graus. Da mesma forma, né? Se eu fosse somar direto, 14 mais 2 já daria 16, mais 4 daria 20. Só que não é assim que é feita a conta. Tem que converter para retangular, somar, depois voltar para polar para dar certinho. Tá? Agora aqui na fase C temos carga trifásica, no mesmo esquema, módulo idêntico mudando apenas o ângulo, né, da fasagem de 120. Temos a carga bifásica, que tem o retorno pela fase C, e não tinha nenhuma monofásica, tá? Em que C e neutro. Então a corrente total de C é a soma da trifásica mais a corrente da bifásica, né, resultando aí numa corrente de 17,19 com ângulo de menos 7,56. Perceba que o conceito de desequilíbrio, ele vem aqui para a corrente, né? As correntes na fase A, nós temos aqui o somatório de todas as parcelas que geram um resultante de 14,67. Fase B, 17,77, fase C, 17,19. Então, o módulo das correntes estão diferentes. Então, as correntes estão desequilibradas porque a carga está desbalanceada. Sempre utilizo desbalanço para carga, né? Carga balanceada é aquela carga que está perfeita, né? O que eu consumo na fase A, consumo também na B e na C. Agora, quando eu tenho uma carga em desbalanço, que é o nosso caso, eu tenho consumo para a fase A, diferente de B, que é diferente da fase C. Mas e as tensões? As tensões estão equilibradas lá na geração. Porém, quando tem a transmissão de energia lá do fonte geradora para minha carga, existem perdas de linha, né, que a gente vai estudar posteriormente. Essas perdas de linha, elas fazem com que a tensão fique também desequilibrada. Se eu tenho um desequilíbrio na corrente, a tendência é que surjam desequilíbrios nas linhas. Desequilibrando as linhas, acaba também por desequilibrar as tensões na carga. Tá? Então, para definir assim, de forma bem clara aqui, a análise de hoje, nós temos que a carga trifásica em delta é uma carga balanceada. Só que eu tinha mais duas cargas monofásicas e uma carga bifásica. Tá? A monofásica era AN, BN e tinha uma bifásica entre fase B e C. Então, o que gerou o desequilíbrio do sistema é a adição de duas cargas monofásicas mais uma carga bifásica. Se eu tivesse apenas o delta, tanto que nós calculamos, né, na primeira parte, nós tínhamos lá correntes de 14,15 aqui, ó, equilibradas, tá vendo? E a diferença desses ângulos aqui é 120 graus. Só que não ocorreu isso lá no fim, na resultante, porque havia aí a incidência no sistema aí de cargas monofásicas e bifásicas. Então, assim, em termos práticos, o desequilíbrio das correntes foi gerado pelo desbalanço da carga. Se eu remodelasse, por exemplo, aquela carga que eu tinha trifásica em delta, com as duas monofásicas mais uma bifásica, eu poderia chegar numa resultante trifásica desbalanceada única, tá? E essa resultante desbalanceada, que é gerada aí pelo sistema, ela é trabalhada de uma outra forma, não dessa forma parcial que nós fizemos, analisando cargas trifásicas, monofásica e depois bifásica. O sistema ele pega todas as cargas,
cria o modelamento e começa a trabalhar em componentes de sequência, tá? Que são as componentes de sequência zero, positiva e negativa, que é um assunto para uma outra aula, mas só para trazer aí, nessa nossa aula de introdução ao desequilíbrio, há uma certa complexidade, né, para não dizer que é uma complexidade tão elevada assim, mas em termos práticos acaba sendo bem difícil você ter uma noção precisa das cargas que nós temos no sistema, tá, como um todo. Então é criado um modelamento para se ter ali componentes de sequência que servem tanto para correntes, tensões e impedâncias. E no cálculo de curto-circuito são utilizados aí essas componentes, principalmente para o sistema elétrico, né, que trabalha com relé para atuar as proteções. Então nós temos ali TC, TP, os disjuntores de média, alta, né? Então eles trabalham aí de uma forma bem diferente do que nós temos, por exemplo, em instalação residencial. Então é necessário ter esse modelamento do sistema desequilibrado e desbalanceado através de sistemas de componentes simétricas, que nós iremos ver posteriormente. Certo, turma? Agradeço a atenção de todos, mais uma vez. Estou disponível no Teams, pode mandar lá perguntas, vídeos, foto, texto, né, gravação de voz, que vocês acharem melhor, para que tenhamos aí uma boa interação. Se ficou alguma dúvida, já manda hoje mesmo, para não carregar essa dúvida para as aulas posteriores. Grata atenção de todos, bons estudos, até!